Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui uma leitura bem interessante nos moldes do Livro dos Espíritos, mas é desse livro aqui, olha, Joana de Ângeles Responde. Então, esse livro é um compilado de respostas que foram dadas pelo espírito Joana de Ângeles através do médium Divaldo Franco, e essas perguntas foram feitas por José Maria de Souza, né? Um companheiro ali que trabalha junto do Divaldo lá na Mansão do Caminho, médium, né? Então ele fazia as perguntas e a Joana, através do Divaldo Franco, seja através da psicografia do Divaldo, ela respondia. Então são vários assuntos, né? E então nós vamos lendo aqui, começando pela primeira pergunta do livro. Então é um livro composto de 200 perguntas, né? Dos mais variados temas. É muito interessante, muito. E ela foi dividido. Aqui a gente consegue ver os tópicos, né? Então são questões envolvendo temas evangélicos, temas doutrinários, temas filosóficos e morais, temas para o autoconhecimento, que ela é imbatível nessa questão, né? E essas perguntas, elas estão aqui tudo mesclado, e a gente vai lendo aqui até quando der o tempo. E são perguntas que é bom para a gente refletir, porque são coisas práticas, são situações que nos atingem muito pessoalmente na nossa vida, né? Porque são situações que nós, na vida, pelas quais nos deparamos, né? Então vamos aqui, sem mais delongas, começar pela primeira pergunta do livro. Olha, como agir na execução da tarefa quando muitos se evadem, fugindo do trabalho no bem? Ou seja, né, como agir diante de uma tarefa enquanto tanta gente larga para lá, né? E muitas vezes acaba sobrando para um só. E a resposta dela: recordas com tristeza a deserção dos companheiros mais afeiçoados aos propósitos de bem servir. Viste a falência de idealistas arrebatados quando o testemunho lhes exigia oração e jejum moral. Acompanhaste com inquietação o recuo de amigos que lutavam nas primeiras linhas de combate. Choraste amargurado ante a reação negativa daqueles em quem mais confiavas. Esperaste sem êxito que os cooperadores afastados retornassem às atividades edificantes onde serves ao divino servidor, a Jesus, né? Ante as decepções sofridas e as rudes provações, dizes-te cansado, enxerga sombras onde antes brilhava a luz, pessimismo no lugar em que se demorava a esperança, aflição punitiva na alma que sofria em renovação, e sentes a falta de forças para continuar. Então são os abatimentos que naturalmente às vezes nos alcançam, né? Tudo parece conspirar contra os teus elevados compromissos. Incompreensão de uns, dificuldades com os outros, abandono e solidão. E quem de nós, né? Quem de nós, essa semana eu mesmo estava conversando com uma colega da casa, e ela falando como acontecem coisas que às vezes dá vontade da gente desistir. Parece que é uma perseguição para que não venha mesmo para a casa espírita, para que não venha. E às vezes é tanto contratempo, é tanta situação,
são tantas situações ali complicadas para desfavorecer, né? No caso, essa colega falando que era tanta coisa assim para desfavorecer que ela fosse à casa, que às vezes dava vontade de não ir mesmo, para ver se essas perseguições paravam, né? E aí eu conversando com ela, falou, mas é aí que tem que estar a perseverança, porque quando se percebe que não se alcança o objetivo, desiste uma hora, né? A gente tem que ser perseverante. Então é isso que até então, né? A Joana está dizendo assim. Então, muitas vezes tudo parece conspirar para que a gente não faça o nosso trabalho, o nosso dever, cumpra a nossa obrigação, que vá dedicar um tempo para a nossa renovação espiritual, né? Então ela continua aqui, olha, no entanto, é inadiável a tua necessidade de prosseguir. Então é aí que tem que insistir, né? Escuta a própria consciência e compreenderás quanto te significa. Faze o que estiver ao alcance e faze sempre o melhor. Examina e prossegue, pois, sob a inspiração do bem, enquanto são fortes as tuas forças, para que o anoitecer dos dias na velhice descortines o caminho ensolarado. Ou seja, é mais ou menos como na vida mesmo, material, né? A gente não tem que trabalhar enquanto a gente é jovem e tem saúde, porque depois que a gente ficar velho e doente, a gente não é a hora de aposentar, né? Então, que a gente é, é, não que depois, para as questões espirituais, a gente tem que estar trabalhando sempre, mas ela está querendo colocar o seguinte: aproveita enquanto estamos vivos, enquanto estamos encarnados, aproveita a encarnação inteirinha para dar o melhor que a gente possa. Para fazer o melhor que a gente possa, para dedicar e para aproveitar a encarnação. Para quê? Para no anoitecer dos dias, ou seja, na velhice lá, né, quando descortines o caminho ensolarado, ou seja, quando a gente partir dessa vida para a verdadeira vida, nós vamos então descortinar esse caminho ensolarado, ou seja, né, algo de melhor nos aguardará, porque pelo menos com a consciência tranquila pelo dever cumprido, nós partiremos, né? Então esse é o conselho que ela está dando aqui. E esse conselho foi retirado do livro Messe de Amor, né? O primeiro livro que foi que ela escreveu através do Divaldo, no capítulo 37. Vamos aqui a segunda pergunta, olha. Então foi feita a seguinte pergunta, outra pergunta para Joana. Hoje, as criaturas mal têm tempo para os semelhantes e vive-se com muitas queixas e reclamações. Será que não existe mais tolerância? Né? Então, uma coisa muito típica dos dias de hoje, né? Uma ansiedade muito grande, uma correria muito grande, a gente não tem tempo para nada, não tem tempo para ninguém. Vivemos reclamando de tudo, de todos. E a pergunta, será que não existe mais tolerância? A resposta da Joana. Vamos ver aqui o que ela vai nos ensinar. Fala-se muito em tolerância. Apregoa-se a necessidade desse preceito cristão. Escreve-se sobre o valor de tão nobre auxiliar do amor. Pouco, porém, se vive a mensagem da tolerância. Então, fala-se muito e vive-se pouco. Sem ela, todos sabem, a própria beleza ressuma a tristeza e o cálice de licor do êxito se converte em taça de amargura onde o tédio se demora. Ou seja, quando a gente não tem tolerância, não tem beleza, né? Quando a gente não tem tolerância a nada, a gente vive triste, a gente vive entediado, a gente vive amargurado, né? Porque não se tolera nada, né? E quando a gente não tolera, a gente dá vazão a sentimentos assim muito ruins em relação à pessoa que a gente não tolera. E que esses sentimentos ruins, na verdade, é um mal-estar para nós mesmos, né? Alguém se arrasta e logo a maledicência açoita, sem recordar a possibilidade
de transtorno no tráfego. Olha, alguém se atrasa e logo a maledicência açoita, sem recordar a possibilidade de transtorno no tráfego. Então, são situações que ela vai colocar que a gente está sempre ali intolerante, né? Seja o tráfego, aqui ela está dizendo no trânsito mesmo, quando alguém se atrasa e a gente já começa a xingar, né? A maledicência. Ó, o trajo não é digno e imediatamente a censura fere, ignorando as circunstâncias que o modelaram. Não, a pessoa não está vestida adequadamente, já estamos lá falando também. O vizinho fala alto e é classificado de mal educado, entretanto, pode ser um obsidiado. O patrão é severo e tomado por algoz, esquecido de que ele também é servidor. Toda reação nasce da conivência da razão que se ajusta às justificativas da mente em desalinho. Os que reagem perderam a força de agir. Tolerância não é apenas um formoso roteiro teorizado, é uma diretriz atenuante, também do livro Mestre de Amor. Ou seja, a tolerância, o que ela está dizendo? Ela já resumiu lá no começo. Se fala muito e se pratica pouco. E ela deu vários exemplos de situações rotineiras no trânsito, no trabalho, do vizinho, patrão, enfim, né? Ela deu várias e várias situações aqui em que a gente deveria, né? Poderia e deveria exercitar um pouco mais a tolerância, né? Então, para a gente pensar. A outra pergunta que foi feita, que é a terceira pergunta que foi feita a Joana. Pessoas passivas e apáticas costumam ser catalogadas como humildes. Às vezes a gente percebe isso, a gente tem conceitos muito equivocados, né? A gente acha que humildade, que é uma virtude moral, a gente acha que chama de humilde a pessoa que é pobre, às vezes de recursos materiais, né? Ou mesmo, como está dizendo aqui, uma pessoa passiva e apática. Né? E não tem nada, não é isso. Humildade é uma virtude moral e das mais difíceis de se conquistar. Então tem muita pessoa que é pobre na condição social e bem pobre, mas não tem nada de humildade, é um orgulho só, nós sabemos disso. E passividade, né? Esse excesso de passividade e apatia não são virtudes morais, pelo contrário, são defeitos morais, né? Então, a gente não pode confundir aqui as coisas. Então, aqui, olha, ele já começa, a pergunta, na verdade, começa com essa constatação de como a gente equivocadamente entende a humildade, né? Muita gente entende a humildade dessa maneira equívoca, né? Olha, pessoas passivas e apáticas costumam ser catalogadas como humildes. Aí, né, isso é uma coisa que a gente verifica. Agora vem a pergunta: como discernir a timidez e a acomodação da verdadeira humildade? Pode-se cultivar a humildade? Ou seja, tem pessoas que têm uma personalidade mais tímida e outras pessoas são acomodadas, que está mais por um defeito moral, porque a acomodação ela é um sinônimo da ociosidade, muitas vezes, né? Nós não estamos aqui no mundo para ficar ociosos ou acomodados, nós estamos aqui para evoluir, para trabalhar em todos os sentidos. Nós precisamos trabalhar para conquistar o pão nosso de cada dia e também precisamos trabalhar para conquistar uma condição moral adequada a um futuro melhor. A gente veio para isso, a gente veio para evoluir, né? E muitas vezes, quantos que não perdem aí as encarnações por preguiça, muitas vezes, né? Então vamos ver a resposta da Joana, né? Mas antes vamos aqui ver exatamente a pergunta. Olha, como discernir a timidez e a acomodação da verdadeira humildade?
Pode-se cultivar a humildade? Então, são duas perguntas, na verdade. A resposta da Joana. A humildade é uma virtude que se ignora. Por que ela diz que é uma virtude que se ignora? É uma virtude para o nosso grau de evolução, mundo de provas e expiações, ou seja, onde ainda há uma predominância de espíritos catalogados como imperfeitos, e sabendo que a humildade é uma daquelas virtudes ali jamais, né, próximas ali da virtude do amor e tudo mais, uma virtude jamais elevada, ela é escassa aqui no nosso mundo. Ela é o oposto do orgulho. E como sobra orgulho na nossa condição, é natural que a humildade seja escassa, né? Então, por isso que ela fala que é uma virtude que se ignora, né? Não é muito conhecida nossa. Então, olha, por isso mesmo não se ensoberbece nem se desvaria. E aqui também ela está querendo dizer o seguinte, que é o que está lá no Livro dos Espíritos. Aquele que é humilde de verdade não sabe que é. Porque quem fica falando eu sou humilde, ou se acha humilde, se julga humilde, na verdade é muito orgulhoso, né? Porque se é uma virtude, é uma coisa, né, maravilhosa, e a gente sabe que ela não é fácil de se conquistar. Aquele que é humilde de verdade, ele até ignora que ele seja, ele nem pensa que ele é, ele não sabe, ele acha que ele ainda precisa ser mais, é tipo, só sei que nada sei, né? Então a pessoa é humilde, mas nem acha que é, acha que ainda precisa ser, né? Olha, quanto mais se oculta, mais se aformoseia, e quando ignorada, é qual madrugada rutilante abrindo o dia para o sol, ou seja, quanto mais se oculta. Então, quanto mais a gente se esforçar para não ser descoberto em alguma coisa de bom, mas de verdade, né? Quanto mais a gente se esforçar para que não alguma coisa, algum valor que a gente tenha se torne público, mais valor isso tem quando aparece. Então, isso é a verdadeira humildade, né? Porque não fica querendo se mostrar. A humildade é espontânea e, para ser legítima, não se improvisa. Deve ser cultivada com perseverança e desenvolvida infatigavelmente. Onde surjam suas primeiras manifestações, também aí aparecem adversários vigorosos. A vida moderna, com falsos conceitos, conspira contra sua vitalidade, proclamando a covardia e fraqueza. Infelizmente, é isso que a gente vê mesmo, né? As pessoas que têm essa virtude um pouco mais pronunciada, frequentemente são até ridicularizadas, né? Como covardes, como fracos. No entanto, a humildade não pode ser confundida com a timidez nem com o medo, porque ela não é passiva, né? A humildade, ela é ativa, ela promove o bem, mas sem querer aparecer, né? Não é uma virtude estática, mas dinâmica. Por essa razão, não é parasitária nem acomodatícia. Então, ela é dinâmica, ela age no bem, não fica parada, né? É força combativa, movimento atuante. Sofrer humildemente não significa acomodar-se à dor. Antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem, contudo, rebelar-se, né? Então, a humildade não é aceitar tudo calado. A humildade não enfim, aceitar, né? Aceitar as coisas que nos chegam sem nenhuma ação. Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, suscetíveis a passar por provas e expiações, né?
O que um espírito que está tentando desenvolver a humildade, que tem humildade na teoria e que quer colocar na prática, como que ele deve se comportar diante das provas, das aflições, das situações difíceis que chega? Ficar ali, eu mereço, eu sou humilde, então se eu estou passando por esse sofrimento, eu mereço, então eu vou aceitar tal. Tem a humildade, sim, ela se resigna, né? A pessoa que é humilde, ela é resignada, mas ela não é passiva. É resignada diante daquilo que sabe que não tem como ser mudado. Porém, a pessoa humilde, sem querer fazer alarde de si mesmo, ela busca, porque deve ser assim, todos os meios que sejam possíveis para aliviar ali aquela situação, né? É lícito, justo e faz parte até do instinto até de conservação, que é uma lei divina, né? A gente buscar fazer, temos que fazer a nossa parte, temos que bater para que se abra, temos que buscar para que a gente encontre, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. E como fazer a nossa parte? Querendo mostrar que nós fazemos? Não, porque aí não é humildade. Aí é ficar se aparecendo. Aí é a mão direita sabendo o que faz a esquerda. Não é humildade. É fazer a nossa parte discretamente, mas ativamente, sem se preocupar, sem se preocupar quando eu digo assim, se a gente está tentando fazer alguma coisa de bom por nós mesmos ou por quem quer que seja, né? Sem ficar pensando na opinião dos outros e na aprovação dos outros, mas fazer única e exclusivamente movido pelo sentimento de amor e de caridade, né? Esse sentimento de amor a gente já sabe que é amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, se for para a gente tem que fazer caridade com o próximo e conosco também, né? Muitas vezes a gente tem que agir em nosso favor, né? Então, em uma ou outra situação, quando tiver que agir, seja em favor do próximo, seja em nosso próprio favor, né? Para diminuir ali alguma dificuldade, algum problema, fazer isso com discrição, com louvor a Deus, com consciência. Aí está a humildade e ela é ativa, ela não é passiva, né? No sentido de que eu mereço, de punição, de culpa. Então a verdadeira humildade, ela é discreta porque ela não quer se mostrar, mas ela é ativa, né? Então que a gente aprenda a praticar a verdadeira humildade. Foram essas as questões que trouxemos aí desse livro, né? Foram acho que 3 questões e que a gente possa refletir sobre elas, né? Agradeço a todos pela atenção, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje um texto do livro Estude e Viva. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E os espíritos que ditaram essas mensagens foram Emmanuel e André Luiz. Nós vamos ver o capítulo 4 deste livro, cujo título é Benfeitores e Bênçãos. Esse texto tem como base o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 4, e o Livro dos Espíritos, na questão 491. Nós vamos ver primeiramente a questão no Livro dos Espíritos. Esse texto, onde está essa questão, é no subtítulo onde se fala sobre o anjo da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. A questão 491 é essa: qual a missão do espírito protetor? E a resposta é: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos,
consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, todos nós temos um espírito protetor que tem por objetivo nos conduzir no bom caminho, aconselhando-nos em certos momentos e consolando em momentos difíceis. Mas eles respeitam nossas escolhas, mesmo fugindo aos conselhos que pois temos livre-arbítrio. Esses espíritos amorosos lamentam e choram com as nossas escolhas infelizes. A cada encarnação podemos evoluir espiritualmente e intelectualmente. São as oportunidades de aprender a viver dentro da lei do amor, da fraternidade e da caridade. Mas Deus não nos lança aqui na Terra a descoberta, né? Nós temos os pais que, enquanto encarnados, mas temos também o espírito protetor e outros espíritos amigos que nos intuem, né? Então agora vamos ao texto. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Pais abnegados da terra, que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Mestres que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais que nos estimem, não nos carregam a luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais que nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam à viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramo-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados. Assim como o vegetal, diante do apoio da natureza, a planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do Espírito. Todos temos problemas reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Então, nessa parte do texto, vemos que não só nossos pais, nossos amigos, irmãos consanguíneos que nos auxiliam, mas também os cientistas que procuram descobertas que possibilitam manter a saúde do corpo e da mente, outros cuidam da terra, das plantas para que haja alimentos para todos, e temos os espíritos superiores que nos auxiliam no decorrer do tempo, para compreendermos Deus, a vida, o amor, a fé e a esperança, que ampliam nossos horizontes para alcançarmos um dia planos mais elevados. Portanto, cada um, em suas formas de participação, estão colaborando com a evolução de todos, colaborando, portanto, uns com os outros. Todos nós estamos aqui para evoluir e contribuir com a evolução de outros. Todos podemos vencer nossas dificuldades e podemos auxiliar outros a vencerem suas dificuldades. Precisamos uns dos outros. Por isso, a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E até mesmo as plantas e os animais estão trabalhando, evoluindo e contribuindo com a evolução do planeta. Portanto, precisamos amar e cuidar desses seres e não só de nós individualmente. Se estamos aqui para evoluir e ainda temos muito a aprender, precisamos nos resguardar de algumas ações físicas e mentais. Por isso, provavelmente colocaram para nós alguns resguardos no nosso dia a dia para não perdermos tempo nesta encarnação, para não precisarmos reencarnar
pelos mesmos motivos que estamos vivenciando esta encarnação. Então, é um segundo título que tem nesse texto, que se chama Resguardar-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera. Resguarde-se das arremetidas da sombra com a vigilância afetiva. Resguarde-se dos ataques do medo com a luz da meditação. Resguarde-se dos miasmas do tédio com o serviço incessante. Resguarde-se das nuvens da ignorância com a bênção do estudo. Resguarde-se das labaredas da revolta com a fonte da confiança. Resguarde-se das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada. Resguarde-se das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização, ou seja, ceder a algumas questões que não são corretas. Então, voltando à frase novamente. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Então, o texto é esse, né, que traz essa mensagem que nós estamos aqui para evoluirmos, mas nós precisamos, né, nos resguardar, tomar determinados cuidados para não estacionarmos na nossa evolução, né? E aqui ele está falando o que pode prejudicar a nossa evolução é o desânimo, né, a sombra, o medo, o tédio, a ignorância, a revolta, o fanatismo, né? São vivências, né, pensamentos, sentimentos que podem nos prejudicar essa questão do aproveitamento da encarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 4, nós lemos: é em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, esse texto do Evangelho deixa bem claro que estamos aqui, né, para evoluir, e para isso nós temos determinadas vivências que geram problemas e questões a serem resolvidas, as quais, com elas, nós vamos desenvolvendo nossos pensamentos, nosso raciocínio, nossas realizações. Jesus também disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11.
Então, nós estamos aqui, mas não estamos abandonados, né? Nós recebemos auxílio, mas nós temos que buscar esse auxílio quando precisamos, né? E precisamos ter a fé em Deus e a confiança de que Ele está nos auxiliando, né? Através de espíritos amorosos que nos guiam. Bom, então nós vamos finalizar agora, né? Agradecendo por termos essas mensagens consoladoras que nos garantem, né? Mantermos os nossos bons pensamentos e a esperança, né? Mantermos a esperança e seguirmos adiante nos momentos, todo e qualquer momento da nossa vida, buscando melhorar, seguindo sempre o ensinamento, né? A bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Boa semana a todos.